de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar? Me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E muito bom dia. É tão bom podermos estar aqui a louvar ao nosso Deus, podemos estar aqui a engrandecer o seu nome, porque Ele é o único que é digno. Ele é o Cordeiro digno de ser louvado. Ele é o Cordeiro que venceu a morte e que, porque venceu a morte, nos trouxe vida. E esta tremenda graça, este perfeito amor, é aquilo que vamos cantar agora. Que quebra o jugo do meu pecado.
Amém. Podemos viver nessa liberdade que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Amém? A palavra de Deus diz, nós estamos a estudar a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1 diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes, recebam essa palavra, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês são irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Deus é fiel e precisamos também viver nessa fidelidade ao nosso Senhor, nosso Deus. Você pode sentar nesse momento e há pouco tempo tem chegado também algumas famílias e um casal que chegou há pouco tempo, mas que já é um casal missionário, né? E Tony e Larissa, Deus abençoe muito a vida de vocês. Dona Regina também, viu? e eles estiveram essa semana num projeto missionário. E nós oramos por eles e pedimos a bênção de Deus sobre a vida deles. E, se eu não me engano, há um vídeo aí, não é isso? Podemos assistir um pouquinho? Então, só põe aí para nós podermos ver um pouquinho do que aconteceu.
Pronto. Amém? Vem cá, Tony, por favor, vem cá, Larissa. E eu queria que vocês, podem aplaudir também, assim, é bom celebrarmos ao nosso Deus. E esse é um projeto missionário, eu queria que ele falasse, tem que ser 1 segundo. Ok, igreja. Esse é um projeto missionário, é interdenominacional, são várias igrejas, acontece mais de 40 anos aqui na Europa e, por surpresa, muita gente não conhece. Então, estou fazendo esse projeto desde 2016, em Portimão, na Praia da Rocha, e como vocês puderam ver nos vídeos, as famílias, as crianças ficam todas reunidas durante uma semana, então, de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã, até às 11h30, e à tarde, de 5h30 até umas 7h30. Então, temos eventos, é como se fosse a igreja na praia, uma escola bíblica na praia, à noite também, então a gente leva isso para a praia, porque tem 2 milhões de turistas passam na praia da Rocha, em Portimão, e a gente quer aproveitar isso, alcançar as famílias portuguesas e todas as outras famílias que estão lá. Esse projeto também está na Europa, na Espanha, Bélgica, Reino Unido, e, se Deus permitir, a gente quer trazer ele também aqui para o Porto, quer envolver todos os cristãos, abraçar todas as igrejas, principalmente a igreja local, que nos abraçou com tanto amor e carinho, que nos recebeu, que nos apoiou, que orou pelo projeto, e a gente se sentiu coberto pelas orações de vocês, a gente se sentiu feliz de estar fazendo esse projeto e mostrar um pouquinho para vocês. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Nós vamos orar e, assim, quando o Tony partilhou do projeto e tudo mais, e falou que iam participar, eu falei assim, e no Porto, né? Porque nós temos aqui tanta gente, a Praia de Matosinhos tem tanta gente, então fica o desafio para nós orarmos por isso e depois sentarmos com calma para entendermos bem esse projeto e, quem sabe, nós, ano que vem, no verão do ano que vem, podermos envolver outras igrejas e tal, e termos aqui um grande evento evangelístico na Praia de Matosinhos. Amém? Então vamos orar por isso. Deus tem mandado desafio, Deus tem aberto portas, e cabe a nós entrar com fé, né? E dar um passo de fé. Então nós vamos levantar agora, vamos orar ao Senhor. Se você puder ficar em pé nesse momento, e nós queremos agradecer por isso, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer ao nosso Deus por tudo o que o Senhor tem feito. Queremos também agradecer aos irmãos que têm trabalhado, especialmente ali o irmão Joaquim, pastor Timóteo, que tem liderado a equipa lá na construção da casa de banho, do novo espaço, já está começando a tomar cara ali, né? Eu sei que alguns irmãos já foram por lá sábado passado, ontem também, ajudaram, isso é muito bom. E se Deus quiser, no próximo domingo teremos a última celebração nesse espaço, e no dia 6 estaremos lá no novo espaço. Então, obviamente que aqui as coisas já estão mais bonitinhas, arrumadinhas assim. Lá vamos começar a arrumar tudo de novo no novo espaço. Mas lembrando, igreja não é o prédio. Amém? Igreja não é o prédio. Igreja são as pessoas. Nós somos a igreja. Então, se a igreja amanhã estiver debaixo de uma árvore bonita com a sombra, lá está a igreja. Se a igreja estiver na praia, lá está a igreja. Então a igreja, ela tem essa dinâmica. Então louvado seja o nosso Deus por isso. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela vida do Tony também, da Larissa, por esse projeto missionário que foi realizado, pelo desafio agora a nós para o próximo ano, nesse ministério, nesse trabalho. Vamos orar também por tudo aquilo que Deus já tem feito, pelas nossas famílias. Quem tem pelo menos um motivo de gratidão no seu coração, levanta a mão assim, olha. Eu tenho um motivo de gratidão a Deus. E talvez você tenha hoje motivos de petição, algum pedido que você queira fazer ao Senhor. Então quero pedir a você agora que feche seus olhos e que você, de todo o seu coração, peça a Deus agora: Senhor, o meu coração está assim. Peça a Deus, clame a Deus. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que não sabes. Deus tem coisas grandiosas para serem feitas, e não vão ser pessoas comuns, mas vai ser o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus que vai realizar isso. Eu quero ser instrumento de Deus nessa obra. Você também quer ser, ponha-se nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Porque todas as vezes que nós queremos fazer, algumas coisas podem dar errado.
Aliás, muitas coisas. Agora, quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Porque o nosso Deus é poderoso. Então, que Deus abençoe cada família nesse lugar. Que Deus abençoe esta família, a família local. E vamos continuar, vamos seguir, porque o Senhor tem dado sinais e o Senhor tem aberto portas. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas agências missionárias têm entrado em contato para que nós possamos ser uma espécie de suporte aqui no norte de Portugal, para que outras igrejas e outros missionários sejam treinados, para que possam ir para o interior de Portugal, mais para o norte de Portugal. E nós queremos fazer parte dessa história. Amém? Então Deus tem aberto, cabe a nós agora avançarmos. Ah, mas nós não conseguimos, nós somos frágeis, nós não temos dinheiro, Deus tem tudo. Ele é o dono de tudo o que existe. Então nós vamos orar nesse momento. Então feche seus olhos, vou pedir a Larissa que faça essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado, Jesus, por essa família maravilhosa que o Senhor colocou nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui, ó Pai. A Tua palavra é o nosso alimento diário, Jesus. Então nos enche, Senhor. Nos preenche, Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui, ó Pai. Senhor, que o Senhor abençoe essa família, ó Pai. Essa igreja, Senhor, que tem nos abraçado, Senhor, de braços abertos, Jesus. Senhor, que o Senhor esteja com cada família aqui presente, ó Pai. Senhor, toca o coração de cada pessoa que está aqui neste lugar, ó Pai. Obrigada, Jesus, por uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Pai, de encontrar essa igreja, ó Pai. Obrigada, Jesus, pela vida do pastor, pela vida da Priscila e por cada um que está aqui presente, Senhor. Sede conosco hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aproveitar esse momento para a dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, esse é o momento de dedicação ao nosso Deus. E vamos lembrar que Deus ainda tem muita coisa, coisas grandiosas a serem feitas. Ontem nós tivemos um momento de comunhão muito gostoso, de partilha também, onde tivemos ali muitos meninos de todas as idades, né? Num torneio que nós tivemos ali do FIFA, Fábio e Gabriel ficaram em primeiro lugar, assim, primeiro lugar ali, muito bom, foi muito divertido, Marcelinho jogou muito também, muito bom, e foi muito gostoso estarmos ali nessa comunhão. Gente, Deus tem coisas grandiosas, amém? Semana que vem nós vamos ter o almoço, o churrasco, então faça suas inscrições com a Bia. Eu sei que no final é muito corrido e a gente tem muitas informações. Então procura a irmã Beatriz, está aqui, e faça as suas inscrições para a gente estar junto. O Bandeira está preocupado, vou denunciar aqui. O Bandeira está preocupado, cadê ele? Está lá fora. E ele falou assim: pastor, a gente vai comer churrasco para depois carregar peso, isso não vai dar certo. Eu falei assim: rapaz, mas se a gente também for carregar sem ter comido, vai estar fraco. Então a gente vai fazer o churrasco, vai comer e depois vai para lá, e vai ser bom, e vai ser esse momento gostoso também. Ó, já brinquei aqui, viu, André? Desculpa. Mas é isso, estamos nesse processo, vai ser gostoso demais estarmos juntos em todas essas mudanças, em tudo que Deus está ainda a fazer. E ainda vamos celebrar o nome do nosso Deus. Erga sua voz e louve. Enquanto louvamos, dediquemos com alegria ao Senhor. Sol
E Ele é mesmo o dono do céu, é o dono do mar, é o dono do sol, da chuva, da dor, do chorar. E também, como cantámos agora, é o dono das criancinhas. Eu vou chamar aqui à frente todas as crianças que têm dos 3 e os 8 anos, que possam chegar aqui à frente. E que hoje vamos ter com elas a Lina e a Flávia a aprender mais da palavra de Deus. Lina, podes orar, por favor? Obrigada, nosso Deus, pelo dia de vida que Tu nos dás. Obrigada pelo privilégio de sermos Teus filhos. Podemos estar aqui em comunhão uns com os outros. Pelo privilégio, Senhor, que é falar a estas crianças o Teu amor. Que elas possam compreender quem Tu és em cada instante, Senhor, e possam Te seguir de coração. E Tu possas abençoá-los. Em nome de Jesus. Temos alguns de nós já cresceu na igreja, outros aceitaram a Cristo mais tarde, outros aceitaram a Cristo muito cedo, mas só começaram a ir à igreja mais tarde. Temos várias histórias aqui, mas há uma coisa que nós sempre ouvimos falar, que é: o louvor é muito mais do que uma canção, o louvor é muito mais do que uma música, e o louvor é muito mais do que palavras. É exatamente isso que esta música fala. Dar-te mais do que uma canção só por si, não é o que queres de mim. Eu te dou todo o meu viver, tudo o que eu sou, tudo o que eu sei, e o meu viver. Tu vês o que ninguém vê, tu sondas o meu coração. Esta música é uma oração que tem que vir do nosso coração até ao nosso Senhor. Não há sono, nada para esconder, não aproxima. Quero te oferecer algo com valor que mostre o meu amor. Dar-te mais que uma canção só por si, não é o que queres de mim. Tu lês todo o meu viver, vês o que ninguém vê, tu sondas meu coração. Eu estou de volta em adoração, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Peço perdão por tudo que eu fiz, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Rei de amor sem fim, não dá para expressar tudo que és para mim. Fraco e frágil sou, mas te entrego o meu ser, o que sou te dou. Dar-te mais que uma canção só por si, não é o que queres de mim. Tu lês todo o meu viver, vês o que ninguém vê, tu
perdão por tudo que eu fiz, o porquê está em ti. Tu és a razão, Jesus. Eu estou de volta em adoração, porque está em Amém? Vamos sentar. Estamos no livro de 1 Coríntios, o que eu convidava os irmãos nesta manhã a abrirem as vossas Bíblias, no segundo capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, a primeira carta que ele escreve, o capítulo 2, e vamos fazer a leitura deste capítulo, são 16 versículos, e vamos juntos então fazer a leitura deste capítulo. 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 16. Eu vou ler na revista e atualizada, e os irmãos podem depois acompanhar ou na versão que possam ter. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados? Não. Porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos, Senhor, porque podemos ter a Tua palavra, Senhor, e que nesta manhã seja a Tua palavra a falar aos nossos corações. Possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz e, acima de tudo, que a nossa vida possa ser transformada para que ela possa glorificar e honrar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós já nesta manhã na escola bíblica estivemos a ver um dos propósitos que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Era que a igreja já existia em Corinto, a igreja estava a passar por alguns problemas dentro da igreja. E um deles é que muitos se diziam que eram de Paulo, outros se diziam que era de Apolo e por aí fora. Muitos se achavam mais do que aquilo que eram, achavam-se sábios aos seus próprios olhos. Se virarmos um pouquinho no capítulo 3, o apóstolo Paulo adverte o seguinte, a partir do verso 18: ninguém se engana a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estatúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Havia o problema de muita gente estar a gloriar e olhando para os homens. Havia o problema de muitos se acharem sábios aos seus próprios olhos. Sabedoria de Deus. Eu acredito que talvez seja das coisas que todos nós mais procuramos. É ter a sabedoria que vem do nosso próprio Deus. Antes do apóstolo Paulo, neste capítulo 2, falar sobre o que é a sabedoria de Deus, ele trata de duas coisas que eu acho muito importantes para que nós possamos entender a sabedoria de Deus. A primeira coisa delas é que a mensagem é de Cristo. Aquilo que é professado por Paulo, aquilo que é dito, aquilo que é pregado, única e exclusivamente é de Cristo. Reparem, eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vamos parar aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo era sábio? Era. Era um homem com conhecimento? Era. Era um homem respeitado? Era. Era um homem que foi escolhido por Deus? Foi. Mas reparem que ele diz no verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja em Corinto, ele diz, olha, independentemente da sabedoria que eu tenho humana, independentemente da forma como Deus me escolheu, eu não me dirijo a vós como alguém superior a vós, mais sábio do que vós, mas dirijo-me a vós única e exclusivamente com a mensagem de Cristo e a este crucificado. Essa é a principal sabedoria que nós precisamos de procurar. Não é aquilo que nós entendemos, não é aquilo que nos foi ensinado, muitas vezes em seminários, não é aquilo que já nos foi ensinado, talvez nos anos que nós temos de escola bíblica, de igreja, os estudos que nós vamos desenvolvendo, mas o principal é Jesus Cristo, o crucificado. Esta semana no PG eu estava a partilhar que estive a ver um comentário sobre o facto de muito hoje aquilo que é proclamado. Muitas vezes hoje as pessoas proclamam o Evangelho como egocêntrico. Jesus Cristo veio para ti, só por ti. Ele deu a sua vida para ti e por aí fora. Parece que todo o ministério de Jesus Cristo só está focado em nós. E quando ouço outro pregador que diz, não, o Evangelho é cristocêntrico. Cristo veio para obedecer e ser obediente até à morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para as Escrituras desde Gênesis a Apocalipse, qual é o tema central? Sou eu? É a minha pessoa? É a pessoa de Jesus Cristo. E o mundo hoje está a tornar o Evangelho que deve focar única e exclusivamente em Cristo e este crucificado que deu a sua vida, sim, por nós, para cumprir aquilo que Deus tinha prometido lá atrás, que viria o Salvador, o Redentor, que daria a sua vida. A mensagem principal tem que ser a pessoa de Jesus Cristo, o crucificado. O problema é muitas vezes que nós vivemos hoje
é a mensagem egocêntrica. É a mensagem daquilo que eu já vivi, aquilo que eu já presenciei, aquilo que eu já até experimentei. Isso tenho partilhado um pouco com o pastor João, é das maiores dificuldades que eu tenho quando alguém chega e diz, porque eu já fiz, porque eu já construí. Eu não construo nada, eu não faço nada. Deus é que permite, através de mim, que algo possa ser feito, não sou eu que faço. Eu muitas vezes tenho a dificuldade que através de mim, ou a expressão que muitos usam é, eu já levei a Cristo X pessoas. Eu não levo a Cristo ninguém, porque quem convence é o Espírito. Eu posso ser usado por Deus para transmitir o Evangelho, mas quem convence é o Espírito. Então não sou eu que levo ninguém a Cristo. Mas hoje há aquela tendência de nós pegarmos na mensagem de Jesus Cristo e torná-la egocêntrica. É para mim e eu vou usufruir. Graças a Deus que Cristo deu a sua vida e pela graça eu posso ser salvo. Mas a mensagem principal é aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou a vocês com uma questão, única e exclusivamente, toda a sabedoria que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, não vale de nada se eu não pregar a Cristo e este crucificado. Quando nós procuramos a sabedoria, precisamos procurar Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos recordar se estamos neste mundo porque Deus o tem permitido. Precisamos recordar se tenho a esperança de um dia estar juntamente com o meu Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo cumpriu e foi obediente à morte e morte de cruz. Cumpriu aquilo que o Pai tinha dito. Recordem-se, pouco antes dele ser entregue, o que é que ele diz na oração? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele foi obediente à ordem que o Pai tinha dado. Ele sabia o que lhe esperava. Ele era um homem. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele sabia as dores que ele iria passar. Ele sabia o sacrifício que teria que sofrer, os sofrimentos que ele iria passar e ia sofrer como homem, porque ele era 100% homem. Mas ele diz, olha, não se faça a minha vontade, mas a tua. O apóstolo Paulo, quando vai e escreve isto, dizem, olha, eu não vim com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não vim com aquilo que Deus me tem revelado para o vosso conhecimento, mas eu vim com a mensagem principal, que é a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. A segunda coisa que o apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja em Corinto, aos irmãos lá, é que ele dirige o seguinte, verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Novamente, ele volta a reforçar que não é pela sua sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A segunda coisa que se eu procuro a sabedoria de Deus é que eu preciso deixar que o Espírito atue na minha vida e o seu poder seja visível. Novamente o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vim com a palavra de sabedoria, mas eu vim com a palavra do Espírito e de poder. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Novamente, há homens, quando digo homens, humanidade, está bem? Homens, mulheres, que hoje acham que são alguma coisa. Infelizmente, hoje há em certos sítios que se começa a dar mais valor a livros escritos por homens do que a palavra de Deus. Começa-se a estudar mais livros escritos por homens do que estudar a palavra de Deus, da qual ela é perfeita. O apóstolo Paulo tem esse cuidado, olha, eu não vim pela minha sabedoria, eu não vim pelas minhas capacidades, aquilo que eu vos quero transmitir não é algo que eu acho, mas é pelo Espírito e pelo poder de Deus que vocês precisam de ouvir. Vamos ser muito sinceros, todos nós, em qualquer altura ou em qualquer área, nos achamos sábios.
É ou não é? Vamos imaginar na nossa profissão. Muitas vezes, à volta dos nossos colegas, nós nos achamos os mais sábios naquela área. Quer queiramos ou não, porquê? Ou porque temos experiência, não é? São muitos anos. Ou porque até temos uns estudos superiores a alguns colegas nossos, por aí fora. Normalmente, como humanos que somos, nós nos achamos mais sábios do que aqueles que estão ao nosso lado. Novamente, o apóstolo Paulo podia puxar desse galão e dizer: eu sei daquilo que estou a falar. Eu tenho conhecimento daquilo que vos vou falar agora. Eu próprio, a caminho de Damasco, Deus me escolheu para o papel que eu estou a fazer hoje, escrever-vos e chamar-vos a atenção disso. Podia ou não podia fazer isso? Podia. Ele tinha autoridade para isso. Mas reparem que ele diz: olha, eu não venho na minha sabedoria, mas eu venho pelo poder, e o poder no Espírito Santo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muitas vezes nós ouvimos histórias que aqui que o apóstolo Paulo diz neste verso 5, muitas pessoas têm a sua fé nos homens. E o que é que acontece quando esses homens falham? Ouvimos histórias. Fulano tal, evangelista, pastor de uma grande igreja, cai em pecado. O que é que acontece? Todos aqueles que idolatravam, e deixem-me pôr a palavra entre aspas, adoravam essa pessoa, caem redondamente. Porquê? Porque a sua fé, em vez de estar na pessoa de Jesus Cristo, estava na pessoa em que eles idolatravam. Porque fulano de tal disse o seguinte. Novamente, irmãos, eu não tenho problema nenhum com homens que vêm e fazem grandes conferências. Desde que eles tenham a mesma atitude do apóstolo Paulo. Humildemente, eles transmitam a palavra de Deus. Eles falem deste Cristo crucificado, mas que um dia ressurgiu e que está vivo. Quando olhamos para a sabedoria e o poder de Deus, é algo que todos nós procuramos. Eu queria rapidamente falar em 3 coisas que a sabedoria de Deus é. A primeira delas, ela é infinita. E o apóstolo Paulo começa a falar a partir do verso 6, diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria dentre os experimentados? Não. O apóstolo Paulo diz: olha, nós vamos mostrar a sabedoria por aqueles que até aparentemente são mais experimentados? Não. Mesmo porque falamos da sabedoria de Deus, enquanto os homens falam de quê? Da sabedoria humana. Que ela é vã, que ela acaba por ser inútil. Verso 7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Reparem que o apóstolo Paulo atira a seta, não é? Imaginem o alvo. Ele atira a seta no centro, direitinho. Se nós fôssemos sábios, se o homem realmente alguma vez tivesse sido sábio, ele nunca teria crucificado a Jesus Cristo. Porque eles sabiam quem ele era. Mas nós não somos sábios. A palavra de Deus nos diz, o salmista diz o seguinte, o Salmo 147:5, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ou por outras versões diz, a sua sabedoria não se pode medir. Porquê? Porque ela é infinita. Nós somos finitos. Mesmo aqueles que têm um QI, possam ter um QI mais elevado que o outro, todos nós sabemos que humanos que somos muito finitos. Eu não sei se é verdade ou não, mas a maior parte dos estudos diz que nós só usamos quanto do nosso cérebro? 10%. Nós só usamos 10% do nosso cérebro, da capacidade. Mesmo assim, então ainda nos torna mais finitos daquilo que somos. Mas nós continuamos a achar-nos sábios. Não só a sabedoria do nosso Deus é infinita, como ela é perfeita. É interessante que se nós formos a Jó,
Voltando para Jó, capítulo 36. Jó é tido como quê? Um homem quê? Paciente, não é? Normalmente toda a gente. Mas Jó não só foi um homem paciente, como ele foi um homem sábio. Reparem o seguinte, no capítulo 36 de Jó, e quando Eliú está a falar com ele, no verso 4, podemos ler até a partir do verso 1. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Olha, eu ainda tenho argumentos, como se houvesse possibilidade de termos alguns argumentos a nosso favor em prol do nosso Deus. E verso 3 diz: de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. De longe, novamente, aquilo que eu conheço, de longe eu posso comparar com o meu Deus. E repara o que ele diz, verso 4, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Eliú está a dizer, olha, aquilo que eu estou a dizer não é falso. Mas reparem como ele termina. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eu gosto desta versão, por outras palavras, olha, seja qual for o assunto, em nós, aqueles que estamos em Cristo, está o Senhor que pode e é conhecedor de todo e qualquer assunto. Porque a sabedoria do nosso Deus, ela é perfeita. Ela não só é infinita, ela não se pode medir, como ela é perfeita. E ele está a dizer, olha, nem eu vou pôr à frente daquele que está em ti o meu conhecimento. Quantas vezes nós queremos impor aquilo que achamos ou que somos, ou que achamos que sabemos na vida dos outros? Eliú diz, olha, eu não vou fazer isso. Apesar de todo o conhecimento que eu possa ter, aquele que habita em ti é muito mais conhecedor, é muito mais poderoso do que eu. Porque a terceira coisa que quando nós vemos na sabedoria de Deus, ela é infinita, ela é perfeita e ela é poderosa. Vejam o verso 5 do capítulo 36, diz o seguinte: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. O Senhor é poderoso, mas a ninguém despreza. Talvez muitos de nós já passamos alturas na nossa vida que nós perguntamos ao nosso Deus: Deus, tu sabes que eu existo? Deus, tu sabes a situação que eu estou a passar? Será que tu te lembras de mim? Será que tu te lembras de alguém como eu? Muitas vezes talvez possa vir à nossa mente: é impossível Deus neste momento se lembrar de mim, porque se Ele se lembrasse de mim, eu não estaria a passar aquilo que estou a passar. Mas a pergunta que, quando isso surge, eu tenho que perguntar é: será que eu estou disposto a ouvir a voz do Deus? Será que eu estou disposto? Será que eu já pedi sabedoria dos céus? O que é que diz lá em Tiago? O que é que diz Tiago? Penso que, se não falha a memória, capítulo 2. Alguém que quer sabedoria, peça a Deus. Agora a pergunta é: nós temos pedido sabedoria ao nosso Deus? Ou será que nós primeiro agimos e só quando a coisa acontece de errado, aí é que paramos para pedir sabedoria? Deixem-me fazer uma pergunta, eu acho que não sou o único. Quantos daqui compram alguma coisa e antes de começar a montar leem um manual? Ok, afinal, somos todos iguais. O que é que acontece? Quem é que recorre ao manual? Quando se monta errado. Tu gostas de ler, mas não montas. Exatamente. Quem monta, normalmente, abre a caixa, seja do que for. O que é normal nós fazermos? Nós abrimos a caixa, pegamos nas peças. Primeiro, normalmente, em maior parte das vezes, o manual é aquilo que está em cima logo. É das primeiras coisas que vem no plástico, diz manual de instruções ou manual de montagem, seja o que for. O que é que nós fazemos com aquilo? Ok, pum, siga. Eu já sou perito, já montei não sei quantos armários do IKEA, não vou fazer publicidade. Armários desta marca, daquela marca, seja o que for. Aparelhagem, eu já sei como é. A verdade é que dificilmente nós vamos ler o manual, e às vezes são 3 ou 4 páginas.
Nós só vamos ler um manual quando de repente ou sobram peças ou começamos a olhar e elas não encaixam. Aí sim, a gente lembra, para aí, isto traz um manual. Aí vai. Afinal esta peça é ao contrário. Afinal a peça onde eu pensava que era, não é, é do outro lado. Nós brincamos, mas muitas vezes na nossa vida espiritual fazemos rigorosamente o mesmo. Nós nem sequer olhamos para o manual, nem sequer pedimos sabedoria ao nosso Deus, do qual ela é infinita, perfeita e poderosa para qualquer um de nós, e só quando a coisa está errada, aí nós fazemos a pergunta, será que Deus se lembra de mim? Será que Deus se lembra de quem eu sou? Se voltarmos a 1 Coríntios capítulo 2, no final do capítulo, no verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são o quê? Loucura. Nesta manhã falávamos, aqueles que não têm o Espírito de Deus na sua vida, dificilmente conseguem entender porquê? Porque isto é loucura. Eu confiar a minha vida num Deus, que é isso? Eu dependo de mim, só de mim e de mim mesmo. Eu não é o que o mundo apregoa. Tu dependes de ti mesmo só. Por isso é que eu disse há pouco, muitas vezes até a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é egocêntrica. Porquê? Porque parece que para ser salvo depende de alguma coisa ainda que eu possa fazer. A única coisa que eu preciso fazer é reconhecer que sou pecador e aceitar o sacrifício de Cristo. Unicamente eu não posso fazer mais nada, nem acrescento mais nada. Mas sabe uma coisa? Para alguém que se acha sábio, isso é pouco. Não pode ser. Eu tive um colega meu, que pouco tempo depois, às vezes sou um pouco mau a dar não é datas. A gente, normalmente, às pessoas, a gente tem alcunhas. Obrigado. Então, ao fim de 2, 3 dias, eu para dizer do complicómetro. Porquê que era o complicómetro? 1 mais 1 é igual a quê? A 2. Para ele, nunca. Tem que ter sempre mais alguma coisa. As coisas mais simples, que eram simples. Estamos a falar, era uma disciplina de eletrónica. Às vezes as coisas mais simples, e nós começamos pela questão binária, que não é? É zeros e 1. Por outras palavras, zeros e 1 é on ou off. É das coisas mais simples que há na eletrónica, é perceber que há coisas, se é 0 está off, se é 1 está on, e a combinação desses, muitas vezes desses vários, dá uma ordem a uma máquina. Ele complicava. A coisa que às vezes em 2 ou 3 minutos podia estar feita, ele não conseguia, porque diz, não, isto é simples demais, isto não pode ser tão simples, tem que ser complicado. Sabe uma coisa, a palavra de Deus muitas vezes é tão simples, mas porque eu me acho sábio aos meus próprios olhos, digo, não pode ser assim. Não, isto tem que ser muito mais complicado. Sabe uma coisa, muitas vezes eu acho que Deus vai agir na minha vida do modo que eu quero. Vai vir um anjo, ou uma multidão de anjos numa nuvem, eu vou ficar cercado e o Senhor me vai levar e me vai mostrar. Às vezes temos ou não temos esta ilusão, não é? Que Deus me vai mostrar. Deus nos tem já revelado a sua palavra. Muitas vezes está à frente dos meus olhos e eu não quero ver. Interessante que o pastor João há bocado falou, um dos versículos que eu tenho a pontos aqui, que é Jeremias capítulo 3, 33, 3, que diz, clama a mim e o que é que eu te vou responder? O que é que a palavra de Deus diz? E responder-te-ei coisas grandes, insondáveis, que tu não sabes. Agora, como é que eu vou saber se eu não clamar? Como é que eu vou ter conhecimento e sabedoria da parte do meu Deus se eu não a pedir? Porque eu continuo a achar-me o maior dos sábios. Então eu continuo a achar, e voltando, por isso é que Paulo no capítulo 3 diz, olha, cuidado com aqueles que acham que são sábios. Por quê? Porque a sabedoria do homem, a sabedoria humana, é vã. Para nada serve. Comparada com a sabedoria do nosso Deus, do qual ela é infinita, perfeita e poderosa. Agora a questão é, na minha vida diária, eu sou sábio ou eu acho-me sábio?
Ou eu tenho a mesma atitude que o apóstolo Paulo tem? Olha, apesar de todo o conhecimento que tenho, apesar da sabedoria que eu já adquiri, eu o ponho de lado para que o Cristo crucificado, esse seja o assunto. E não seja a minha sabedoria que seja falada, mas através do poder do Santo Espírito. Esse sim é que tem poder para agir. Muitas vezes pensamos que isto só acontece quando estamos aqui, ou quando alguém sobe este púlpito, ou quando está a dirigir uma escola bíblica, ou quando possa estar a dirigir um PG. Reparem se nós tivéssemos a mesma atitude que o apóstolo Paulo tem quando escreve a 1 Coríntios no nosso trabalho, perante os nossos colegas. Não é a minha sabedoria, eu vou pôr de lado. Mas eu quero que os meus colegas cheguem ao conhecimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo que habita em mim. Reparem na escola. Em todo e qualquer lugar, se nós tivéssemos a mesma atitude do apóstolo Paulo, o que é que poderia acontecer? O que é que nós temos vindo a falar? Que nós precisamos de conquistar para Cristo quem? Em primeiro lugar, Cidade da Maia. Segundo lugar, Portugal. Então podemos Maia, o Distrito do Porto e depois Portugal. Mas sabem uma coisa? Sabem porque muitas vezes isso é difícil e tem como começar, eu olho para mim mesmo, isso é difícil porque eu não me aniquilo a mim mesmo. Eu não me humilho o suficiente e eu continuo a agir segundo a minha sabedoria e continuo a falar daquilo que eu acho que eu tenho conhecimento, daquilo que eu acho que sou sábio, em vez de ter a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve de quê? Tudo isso eu ponho de lado. E quando eu venho a vocês, eu venho em nome do Cristo crucificado e através do poder do Santo Espírito na minha vida. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando escreve estas palavras, o impacto que elas, tudo o que o apóstolo Paulo disser a seguir tem um impacto completamente diferente do que se ele chegasse e começasse a carta a dizer: pela autoridade que me foi dada pelo próprio Senhor, eu venho até vós e vos digo, vocês estão errados. Qual seria aquilo que teria melhor acolhimento? Esta carta escrita desta maneira ou a carta como ele escreve? A minha sabedoria eu ponho de lado. Para quê? Para que vocês, a vossa fé não esteja sustentada em sabedoria humana, mas esteja sustentada no poder de Cristo. E sim no poder de Deus. A questão é, nesta manhã, onde está sustentada a minha fé? Muitas vezes nós nos gostamos, e deixem pôr entre aspas, de ser deuses. Porquê? Porque somos sábios. Eu sei o que fazer, quando fazer, na situação que fazer. Só os outros é que não sabem. Mas os outros, se fizessem e se agissem, se os outros fizessem e agissem do mesmo modo que eu, sabem uma coisa? O mundo era muito melhor, ou não era? Todos pensamos o mesmo. Se todos agissem do mesmo modo que eu ajo, este mundo era muito melhor. Estamos completamente enganados. Se todos nós agirmos do modo como o apóstolo Paulo agiu, que é de pôr de parte o que eu acho, pôr de parte a minha sabedoria, e aquilo que eu falo do Cristo crucificado, e através do poder Santo Espírito, aí sim o mundo estaria muito melhor. Mais uma vez, irmãos, clama a mim e te responderei. Existe um pequeno coro que há muitos anos, eu sou novo, mas conheço há muitos anos, e fala exatamente isso. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes, insondáveis, que não sabes. Então, quando nós queremos ter a sabedoria do nosso Deus, precisamos de pedir. O próprio Tiago diz o seguinte, olha, quem quer, que a peça. Sabe, muitas vezes nós somos comodistas. Nós muitas vezes somos aqueles que estamos aqui sentados e temos cheios de fome e temos uma mesa imensa, que aquilo do bom e do melhor que nós precisamos comer. Mas sabe, dá tanto trabalho levantar daqui e dar 2 ou 3 passos para ir comer. Se alguém me pudesse trazer aqui era bem melhor. Olha, já estou sentadinho, acomodado, era só trazer o pratinho e eu comia. Muitas vezes nós agimos do mesmo modo com a palavra do nosso Deus. Ela está aqui.
mas dá tanto trabalho. A minha vida é tão corrida. E depois questionamos ao nosso Deus, Deus, porquê? Sabe uma coisa, eu acho que se Deus muitas vezes pudesse ter uma conversa comigo e dizer assim, o problema és tu. Eu tenho tudo aí escrito. Eu até te chamei a atenção por várias coisas na tua vida, mas continuas a achar-te sábio aos teus próprios olhos. Lembras o que é que o meu servo Jeremias disse? Clama a mim e responder-te-ei. Aquilo que tu não sabes, aquilo que tu nem imaginas, eu posso te dizer. Mas para isso, precisas de vir a mim. Precisas de te humilhar, pôr de lado aquilo que tu achas, aquilo que tu pensas que és. E aí sim, podes ser usado por mim. Que Deus nos abençoe.